Olá, eu sou Gil Almeida, estou de volta depois de me ausentar por um tempo, peço desculpas. E quero falar um pouquinho para vocês agora, neste vídeo, nos próximos, montar uma sequência de como nos proteger, nos proteger emocionalmente, psicologicamente, mas acima de tudo, energeticamente, porque na verdade tudo conversa, né? Todos os nossos campos estão conectados e a nossa energia, a vibração que a gente emana é um resultado do que a gente pensa e sente, que é o que a gente vai materializar e é o que a gente vai atrair para a nossa vida. Então, neste primeiro vídeo, né, como proteger a nossa energia de pessoas narcisistas e, por consequência, pessoas que têm comportamentos narcisistas também, porque tendem a ter as mesmas vibrações. Então, pessoas negativas, mal intencionadas, pessoas que vibram muito baixo, pessoas que podem querer nos prejudicar de propósito. Então, como que a gente pode começar essa jornada, né, de olhar para si e ver, bom, eu não consigo mudar o mundo, eu não consigo diminuir o número de narcisistas no mundo. Então, o que eu posso fazer sobre isso? A gente tem controle sobre a gente, as nossas decisões, a quem a gente vai permitir acesso na nossa vida, a nos fortalecer para que a gente não sucumba, né, não se entregue a pessoas que realmente fazem mal para a gente, que a gente tenha esse feeling, essa percepção, a intuição de ter coragem de finalizar ciclos quando a gente percebe que tem alguma coisa estranha, mesmo que a gente não tenha uma prova. Porque sabe uma coisa que eu quero compartilhar com vocês? Uma coisa que eu percebi muito sobre pessoas que pesquisam sobre narcisistas são inúmeras perguntas falando: mas eles conseguem amar? É verdade que eles não conseguem amar? Mas é verdade que tem cura ou não tem cura? Ou então, mas como ter certeza se a pessoa é realmente narcisista ou não é? Então, o foco das pessoas ainda está neles. É importante entender no primeiro momento, depois entender a si mesma para saber o porquê que a gente permaneceu nessa situação. Então, quando o foco está no narcisista, a pessoa quer ter certeza, ela quer ter uma prova de que aquela pessoa é narcisista. Mas o que, que vai mudar? Se eu penso que, se eu suspeito, né, a minha análise é a seguinte: se eu suspeito que essa pessoa é narcisista, é porque ela teve comportamentos extremamente tóxicos, ruins, já me prejudicou, me deixou muito mal, triangulou, oscila, tem hora que ama, tem hora que odeia, fez várias coisas que me fizeram pensar que ele é narcisista. E se no final das contas essa pessoa não for narcisista, não tiver um transtorno de personalidade narcisista, mas ela faz tudo isso porque ou porque ela quer, ou porque ela é assim, ou porque ela não está interessada em se melhorar, em evoluir como ser humano, vai fazer diferença para a gente? Porque mesmo que a gente encontre na nossa jornada uma pessoa que não seja narcisista, mas que tenha um comportamento tão nocivo, que se relacione tão mal, que não tenha condições de se relacionar saudavelmente, ao ponto da gente pensar e suspeitar que aquela pessoa pode ser um narcisista, por que que a gente precisa da prova? De alguém falando, não, olha, agora eu vou te dar um papel falando, essa pessoa é narcisista. Percebe que não precisa disso? A pessoa, não, tem que ter certeza que essa pessoa é narcisista. Para quê? Para encerrar o ciclo? Se essa pessoa já não é boa para você, mesmo uma outra pessoa boa pode não ser boa pra gente. Porque não combina, porque o objetivo de vida é diferente, os mundos não se encontram, não tem afinidades, ou os defeitos daquela pessoa são os mais difíceis para mim e vice-versa. Então, às vezes eu posso ser uma pessoa boa, mas eu posso não ser boa para me relacionar com essa pessoa. Entendeu? Então, assim, a gente fica buscando desesperadamente. Então, acho que seria a primeira dica, né? Como me proteger de narcisistas. Primeiro é você se proteger, entendendo que você não precisa de validação externa, de alguém falar, olha, isso é bom para você ou não é. Basta você saber que não é bom para que você tome primeiras as atitudes para ir encerrando ciclos com pessoas, seja amoroso, seja amizade, o que for. E segundo, não precise, abre mão de ter um diagnóstico. Dificilmente você vai ter, tá? Dificilmente você vai ter. Então, se você está num relacionamento com um narcisista, não aguarde um diagnóstico. Dificilmente ele vai no médico para pedir um diagnóstico e você vai no médico para falar sobre ele. O médico sempre vai ter dúvida porque ele não está em contato com a pessoa. Ele pode te falar, tá, pode ser que seja, pode ser que não.
Mas o fato é que não precisa. Se você viu vídeos de conteúdo sobre narcisista, você já tá craque. Se não tiver ainda, continue assistindo e você vai ver que tem um padrão. Uma vez identificado que a pessoa que você está se relacionando ou pensa em se relacionar tem essas características, já não é bom para você, certo? Então, voltando aqui para o conteúdo do vídeo, eu quero trazer para vocês uma coisa que pode ser muito simples ou muito subjetiva, mas isso é a primeira coisa que a gente precisa fazer com urgência para parar de nos conectarmos com narcisistas, tá? Mesmo que a gente atraia por uma questão ou outra, se a gente tiver isso muito bem estruturado, a gente consegue se desvencilhar, perceber, rapidamente a gente encerra o ciclo, que é o autoconhecimento. E por que o autoconhecimento vai influenciar nessa questão com o narcisista? Muitas vezes o narcisista sabe mais quem você é do que você mesmo. E é por isso que ele te manipula, faz com que você acredite que você é isso ou aquilo, porque você não está firme com você mesmo, você ainda não se conheceu, você não tem segurança de quem você é, você não conhece a si mesmo em profundidade. E isso é imprescindível para a gente não ser manipulado, para a gente não ser corrompido e principalmente para que alguém nos convença de quem a gente não é e use isso a favor dele, para nos machucar, para nos subjugar, para nos controlar. Então, o que o autoconhecimento vai fazer? Primeiro que, como eu falei anteriormente, o que eu vibro é o que eu penso, o que eu sinto. Uma soma de tudo o que eu sinto que vai oscilando, é como se fosse somado tudo, e a média é o que fica na minha vibração. Então, o autoconhecimento vai fazer com que a gente fique menos reativa, menos focado no que os outros pensam sobre a gente e vibrando melhor de acordo com a nossa real essência. Não significa que a gente tem que ser perfeito, porque ninguém é e não vai ser. Tá? A gente fala dos defeitos do narcisista, não significa que a gente não tenha. Todo ser humano vai ter, mas é muito diferente de uma pessoa que tem consciência, que está tentando melhorar, que admite os erros, que pede desculpa, mas que está caminhando pela vida com esse pensamento de evoluir, de se conhecer, de se trabalhar, de expandir sua consciência, evoluir, trabalhar também sua espiritualidade. Todas as pessoas vão ter defeitos, mas tem toda a diferença se uma pessoa está caminhando pela vida com esse olhar, com esse cuidado. Então, o autoconhecimento, falando de maneira prática, fazendo um paralelo com as fases do relacionamento ou do ciclo abusivo do narcisista. Então, qual que é o primeiro contato? Narcisista. Ele vai entender um pouquinho quem é aquela vítima, ele vai observar, ele vai ver quais são os princípios, os valores, gosto, o jeitinho daquela pessoa, para ele se aproximar já munido. Ele já vai estudar um pouquinho o perfil da pessoa. Por isso eles mudam. Em espanhol são chamados de camaleones, camaleões, porque eles mudam a vestimenta, o estilo, o gosto, fala que gosta de tal música, ou de tal grupo, ou tal time de futebol, meio que de acordo para parecer o príncipe encantado, o sonho da vida de alguém, príncipe ou princesa encantada. Então eles têm esse cuidado, eles estudam. Então, por isso que eu digo, às vezes um narcisista pode te conhecer melhor que você mesmo. Talvez ele até veja as suas potencialidades também, que você também não vê. E é isso que vai doer nele. E é ali que ele vai ter inveja. E quando ele vê que você não sabe, ele vai tentar soterrar ainda mais dentro de você para você nunca perceber e nunca descobrir o seu poder, as suas qualidades, suas coisas boas, para ele continuar sempre usando você. Então, falando das fases, quando a gente fala do início da relação do love bomb, então ele tem todo esse trabalho que ele pesquisa, ele observa, ele percebe as minúcias, assim, sabe, de expressão. Ele capta tudo isso, porque ele imita as expressões para parecer normal. Por isso que tem alguma coisa de estranheza na feição do narcisista. O sorriso, a risada, a gargalhada, não é tão genuíno. Porque ele meio que estuda o perfil de como que as pessoas se expressam, esboçam expressões de acordo com situações e ele imita, tá? Então ele é muito observador, é especialista nisso. Então ele vai estudar você e vai chegar. Ele vai oferecer para você o que ele acha que vai fazer com que você fique encantado, enxergue nele assim um ser supremo, que você construa um pedestal e coloque ele lá. Nessa fase, o que a gente tem que ter muito cuidado? Quem vai cair muito nisso são pessoas frágeis,
Pessoas suscetíveis a um pouquinho de afeto, de atenção. Então, se você sabe que você tá carente, que você terminou um relacionamento e tá carente, ou que você se entrega muito fácil, aceita que você assim, já anota lá no seu caderninho de autoconhecimento, coisas para melhorar, coisas que eu tenho a meu dispor, potencialidades, coisas para melhorar. E fique atenta, tá? Porque ele vai se aproveitar disso. Outra coisa, vaidade. Sabe? A gente não pode, assim como a gente precisa estar bem em relação ao medo das críticas e rejeição e saber, bom, isso não é para mim, isso é o ponto de vista da pessoa, não me pega porque eu sei que eu não sou isso, eu também tenho que ter esse mesmo entendimento em relação aos elogios. Então, a clareza de quem eu sou, das minhas qualidades, dos meus defeitos, me impedem até de cair na lábia de gente que não é nem narcisista, mas é muito puxa-saco, interesseiro. Sabe aquela pessoa que vai querer inflar o seu ego primeiro? Então, eles podem exagerar, aqui abrindo um parênteses, nem todo mundo que agrada demais ou exagera demais nos elogios são narcisistas. Muitas vezes são pessoas carentes, que querem muito agradar os outros, ou pessoas realmente interesseiras e que querem só amaciar o ego de alguém para conseguir alguma coisa em benefício próprio, tá? Mas fica o alerta, de qualquer forma é um alerta, porque eles vão vir e vão vendo como a gente reage. Ah, essa pessoa aqui é carente, ela precisa de elogio em relação ao profissional. Isso aqui eu sei que se eu falar do profissional, que ela é uma excelente profissional, ela vai se envaidecer. Se eu falar da aparência, porque essa pessoa, o que pega nela é a aparência, ela vai se envaidecer, ela vai se derreter, ela vai começar a se abrir para mim. Então ele estuda o perfil. Então assim como a gente não pode estar suscetível às críticas por medo da rejeição, não aceitar a rejeição de alguém e tudo que falam de negativo coloca a gente muito para baixo, a gente também não pode, quando vem alguém bombardeando de elogios, falando um monte de coisa bonita, a gente também não pode também se entregar a isso, nem aos exageros negativos, nem do positivo. Se a gente tem clareza de quem a gente é, já fica um alerta. Por exemplo, eu sou baixinha, eu sou nanica, eu tenho 1,56, 1,57. Né? Eu já conheci pessoa que falou assim, o quê? Mas você é baixinha? Imagina, você é mó alta. Eu falo, gente, eu sei a minha altura, eu sei o quanto eu tenho de altura. Como que alguém vai me elogiar por ser alta? Elogie outra coisa se quiser elogiar. Entende? Que às vezes eles elogiam coisas que a gente não tem até, que às vezes ele faz uma análise e fala, ela vai gostar de ouvir isso. Comece a perceber, não, a pessoa identificou uma qualidade que eu realmente tenho. Mas às vezes passa do ponto, é uma coisa que é demais e que você sente que não é de coração. Então não ignore, segundo ponto. Né? A pessoa veio e começou a falar muito para agradar, ele sempre vai querer ser a pessoa mais agradável do mundo. É bom demais para ser verdade, sabe? Narcisista, psicopata, já chega assim sendo bom demais para ser verdade. Fica o alerta. Tá bom? É melhor pecar pelo excesso de zelo do que se machucar depois. Ah, pode ser que não seja, pode ser que seja esse caso que eu citei, uma pessoa carente, enfim. Mas fica com o alerta ligado, tá bom? Tenha clareza de quem você é, porque assim você não sucumbe nem aos excessos da vaidade, por elogios que não condizem com você, e nem depois no futuro pela desvalorização, né? As críticas severas dele ou de narcisistas ou de qualquer outra pessoa que esteja no seu caminho, tá? Então, love bombing é aquela primeira conexão. Não vá cair na besteira de se entregar de cara. Avalie, se coloque numa posição de avaliar. Dê um tempinho, perceba como você está. Aí o autoconhecimento. Em que fase da minha vida eu estou? Eu estou bem para me relacionar? Se não for amor, para amizade, tudo bem, eu faço amizade, mas precisa de cara chamar, levar uma pessoa para casa ou começar a estreitar de cara uma relação? Se permita dar um tempo, conhecer, pesquisar um pouquinho aquela pessoa. Isso a gente está falando da matéria, mas confie no que você sente. O que você sente é muito importante. É um aviso de como o seu corpo se sente em relação a outra pessoa, não deve ser ignorado. E também do que a sua alma está te passando. Aquela intuição, às vezes a sua vozinha interior te avisando, te dando um alerta que aquela situação não é para você ou que não vai ter uma coisa boa. Ou ainda até da sua espiritualidade te protegendo. Então não ignore. Às vezes a gente não tem a prova do porquê que eu estou sentindo isso, essa pessoa parece tão legal,
mas dê vazão. Não precisa descartar, ser mal educado, grosseiro, mas fica o alerta, observa, fica em stand-by, fica mais esperto, vai avaliando, mas sempre vai conversando consigo mesmo, com a sua espiritualidade. O que isso quer dizer? Pode me mostrar melhor? Essa situação é ou não é para mim? Então esteja atento, isso é super importante, tá? Depois do love bombing, se você vai se conectar com o narcisista, até mesmo amizade, é o mesmo padrão, tá? Mesmo para amizade ou amor, eles têm esse padrão de fazer isso com as pessoas, mas em relação à amizade, por exemplo, mães fazem com filhos, tem esse ciclo de constantemente agradar o filho, fazer o love bomb, filho ou filha, né? Aí aproxima, faz o filho pensar novamente que é bom, que é possível ter uma relação, renascer uma relação, e o filho está desesperado para ter o amor daquele pai, daquela mãe. Ele vai acreditar que agora é possível ter, aí depois ele vai e tira o chão, assim como no amor narcisistas fazem também. Então, seja de pai para filho, no amor ou amizades, vai ter o love bombing, que depois tem o hovering, que é o puxar de volta, e tem todo o ciclo, né? Que é love bombing, bombardeio de paixão, que é encantar a pessoa, fazer ela acreditar que é possível ver uma coisa boa. Depois vai ter a desvalorização, então depois que a pessoa tá no papo, tá toda feliz, achando que é possível, que vai ter o relacionamento dos sonhos, que vai dar tudo certo, que agora vai, que essa pessoa realmente mudou, ou essa pessoa realmente me vê, me enxerga, me valoriza, me ama, porque primeiro ela te colocou lá em cima no love bombing, por isso que é importante a gente estar atento, tá? Então, se falhou no love bombing e vai ter a relação no dia a dia, vai começar com pequenos desprezos, uma mudança de comportamento sutil que vai fazer com que você fique duvidando se você realmente é bom. Autoconhecimento mais uma vez, porque se você sabe que você é bom, você nunca vai se perguntar: ai, será que eu sou uma pessoa ruim? Será que eu não sou legal? Será que eu não sou atraente? Será que eu não tenho qualidade? Nesse momento, qual é a chave que vai te virar? Bom, pode ser que essa pessoa está sentindo que eu não sou para ela. Você não vai trazer para você, entende? Você vai pensar, bom, essa pessoa está mudando comigo, está perdendo encanto, não está mais apaixonada. Bom, vai ver que essa pessoa, quando me conheceu melhor, descobriu que eu não sou o que ela quer. E tudo bem. Então, se terminar, eu vou seguir minha vida, essa pessoa vai seguir para o caminho dela. Só que se a gente não tem esse autoconhecimento bem trabalhado, não, eu sei quem eu sou. O autoconhecimento no sentido de essas são minhas características, essas são as boas, essas são as ruins. Ruins entre aspas, tá? A gente vive no mundo dual, todo mundo tem luz e sombra. O lado ruim não é uma sentença, tipo, eu nasci e morri assim, vou morrer assim, mas uma oportunidade do que eu preciso trabalhar para melhorar, do que eu ainda preciso. Isso aqui é o que eu já tenho, de aptidões, qualidades, coisas para oferecer ao mundo, a mim mesmo. São minhas características positivas e essas são as que eu preciso trabalhar, tá? Então eu não vejo como ruim, mas que a gente ainda não colocou luz, ainda não trabalhou, ou algumas coisas a gente trabalhou, mas ainda não superou e está melhorando gradativamente. Então vamos lá. Então quando eu sei, bom, eu sei quem eu sou, conheço minhas qualidades, conheço os meus defeitos e tudo mais. Ah, mas eu sou isso. Eu não tenho oportunidade, não tenho a possibilidade de eu mudar e ser outra coisa. Essa é a minha essência. Essa sou a pessoa que eu sou. Eu entendo que nem todo mundo vai gostar dela, mas cabe a mim, eu não tenho essa opção. As pessoas têm a opção de gostar ou não gostar de mim. Mas eu me conheço, eu aceito quem eu sou e eu sou assim, eu gosto da pessoa que eu sou, da minha essência. Aí você não traz mais para você. Você percebe que a pessoa começou a ficar estranha, começou a te ligar menos, falar menos com você, agradar menos, fazer menos favores, fazer menos elogio e começou a cutucar, a criticar e tudo mais. Fala, nossa, mas você fez isso aqui por causa disso, disso, disso. Você vai falar, não, mas eu não fiz. Quando a gente não tem o autoconhecimento, a gente para e fala, mas eu fiz? Mas eu sou o que essa pessoa tá falando. Nossa, como você é ruim, você foi mesquinho. Porque, nossa, eu te pedi dinheiro e você tinha no banco e você não me deu, não, você não confia em mim. Aí você vai pensar, opa, peraí, eu não confio, não conheço direito mesmo, mas eu tenho esse direito. Mas eu não sou mesquinho, eu ajudo, se eu quiser, quem eu confiar e que vale a pena. Você vai falar pra pessoa, é realmente. Agora, se você não tem esse autoconhecimento, você vai ficar ali, meu Deus, será que eu sou ou não sou? Será que eu sou mesquinha? Será que isso é ser mesquinha? Será que eu deveria? Entende?
Então aqui a gente está indo já além de autoconhecimento, que eu gostaria até de discutir em um outro vídeo. Mas percebe que saber quem você é não vai fazer com que você já tenha essa clareza que você não precise que o outro diga quem você é. E quando alguém falar que você é ou tem um defeito que você não tem, se você tem, você vai falar, ah, tá, eu sei, isso aí eu tenho, eu tô melhorando, mas você vai saber o que você tá fazendo. A outra pessoa não vai te convencer de que você é quem não é. Porque geralmente quem tá num relacionamento narcisista para garantir essa coisa boa que ele oferece, quando a pessoa não tem o autoconhecimento, ela cai, porque ela fala assim, mas essa pessoa é tão boa que ela é melhor do que eu. Ela sabe mais do que eu, ela é mais esperta, mais inteligente que eu. Se ela tá falando que eu sou isso aqui de ruim, é mais fácil acreditar nela do que em mim. Percebe? Isso não pode acontecer. Manipulação. O que o narcisista vai fazer? Não só sobre você se conhecer, mas o quanto você confia em si mesmo. Então você vai falar, poxa, aquele dia a gente saiu, você olhou para uma pessoa, você vai falar, eu não fiz isso. É, mas você não lembra? Não, eu não fiz. Eu tenho meus princípios, meus valores, eu não preciso lembrar da situação, eu sei que não aconteceu. Ele vai distorcer fatos, vai fazer gaslighting, que é fazer você acreditar que tá louco, que uma coisa que aconteceu e que vocês viveram juntos, ele vai falar que não, ele vai distorcer e vai falar que não, que a ordem dos fatos foi outra, tudo para favorecê-lo e para ver se você tá atento e se você confia em si mesmo, porque aí ele vai te fazer de gato e sapato, você vira uma marionete, ele vai reverter culpas e jogar tudo em você. Traições, vai ser sempre culpa sua, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. E se você não tá muito firme de si mesmo, você vai falar, será que eu fiz? Ai, mas será que eu fiz isso que é errado? Será que eu sou ruim? Então, será que eu não presto? Será que eu fui meio sem vergonha e dei bola mesmo para aquela pessoa? Será que eu olhei do jeito que ele tá falando? Se você se conhece, você não vai cair nessa. Você vai falar, opa, pode parar. Eu sei a pessoa que eu sou. Se você tá se relacionando comigo, você acha que eu sou isso, então peraí. Então você não se valoriza. Você tá com uma pessoa assim, então vai arrumar seu rumo. Eu vou arrumar alguém que reconheça o meu valor. Você quer discutir sobre uma coisa que eu fiz, a gente conversa. Agora você tá falando de uma coisa que eu não fiz, isso eu não aceito. E você não abre brecha. Entendeu? E isso deixa o narcisista assim, sem poder de atuação, porque ele precisa disso em você, dessa sua falta de noção de si mesmo e de fé em si mesmo, e esse seu medo de desagradar, de, ai, mas e se for, será que foi? Ai, mas se eu falar agora, entende? Aí você já desarma o narcisista, porque ele não vai conseguir te manipular e dizer pra você quem você é, porque você sabe. Percebe? Aí, depois da desvalorização, né, primeiro ele te coloca lá em cima, faz você sentir Deus, infla seu ego, faz muitas coisas para você viciar e achar que é a coisa mais maravilhosa do mundo. E depois ele vai tirando e jogando a culpa em você. Mas eu sei ser uma pessoa boa. Lembra no começo? Eu era assim, maravilhoso, maravilhosa. E daí você foi estragando tudo, você foi tirando isso da gente. Você foi estragando tudo. Ao autoconhecimento mais uma vez. Manipulação para fazer com que você acredite que você destruiu tudo sozinho, tá? Sendo que na verdade ele já tem um plano. Ele que eu falo, ele ou narcisista, vale para homem ou mulher. Aí depois que vai desvalorizando, quando ele vê que a pessoa já tá murcha, não tem mais nada, já sugou energia, aquela pessoa já não é mais uma boa fonte de suprimento, já não tem mais brilho, ele destruiu, então não faz mais sentido ele se sentir importante para uma pessoa que se tornou nada para ele, assim, porque ele gosta, na cabeça dele é uma competição, essa pessoa tem uma coisa que eu não tenho, que ela se conecta de verdade com os outros, ela é admirada, só que ele vai fazer o quê? Vai falar para você que você não é, que você não tem qualidades, que ninguém vai gostar de você, somente ele. Autoconhecimento mais uma vez, fala, opa, peraí, eu sei quem eu sou, eu sei do meu valor, alguém vai gostar de mim, alguém vai querer ser meu amigo, alguém na família vai ter afinidade comigo e vai sim me acolher e vai querer sim manter contato, eu tenho sim com quem contar, porque ele vai fazer você desacreditar de tudo isso. Então, autoconhecimento e senso de valor, tá? Super importante. Quando vai para o descarte, aí se chegou nesse ponto, significa que a pessoa já não se conhece bem, né? Mas por que é importante? No descarte, ele vai jogar toda a culpa para a pessoa, ele vai terminar e ainda fazendo com que a pessoa se sinta responsável pelo término. Depois, se ele perceber que não doeu muito nessa pessoa, ele ainda vai esfregar mais sal na ferida, ele vai abrir um pouquinho mais. Ele vai fazer triangulação, ele já vai arrumar alguém, se é mãe, pai,
vai pegar um outro irmão e vai começar a tratar esse irmão bem na frente para fazer a triangulação. Vai falar, tá vendo, eu sou uma pessoa ótima, mas com quem me merece, com quem é digno de mim, do meu amor, você não é. Não é que eu sou ruim, eu não vou ser bom para você porque você não é bom o suficiente para mim. Mas para uma pessoa que é boa, olha como essa aqui é incrível, você não é, mas essa pessoa é. Essa é a triangulação, tá? Relacionamento, termina e já aparece com outra. Então, se o seu sonho era, sei lá, falar de casamento, vai começar a falar só para fazer você acreditar que vai casar com a outra ou com o outro. Começa a triangulação com mentiras, tá? Não tá vivendo verdade. Aí onde que entra o autoconhecimento? Se a gente tá trabalhando o autoconhecimento, a gente está na frequência da verdade. Aí eu quero saber quem eu sou, eu quero saber o que eu tenho de bom em mim, o que eu posso fazer com isso de bom para contribuir com o mundo, com a sociedade, com a minha família, com quem merecer, for digno de compartilhar energia comigo, com o planeta. E o que eu tenho para melhorar? Quando a gente trabalha o autoconhecimento de maneira verdadeira, a gente está se conectando com esta frequência. A frequência da verdade, do eu não quero mais fugir, eu não quero mais me esconder, eu não quero tapar o sol com a peneira. Eu estou pronta para enfrentar a verdade. E a primeira verdade que eu vou enfrentar é sobre mim. Quando a gente entra nessa frequência, a gente está vibrando na verdade e a gente vai se desconectando de mentira, porque o que atrai é o que a gente vibra. Às vezes a gente não mente para a pessoa. Você fala, mas eu não sou mentiroso, por que eu atraio uma pessoa que mente tanto para mim? Porque você pode não mentir para os outros, mas você mente para si. Então, quando você entra, lembra daquela frase lá da Bíblia, a verdade liberta? Aí tá uma boa razão. Quando a gente fala de frequência de vibração, a verdade liberta. Porque somente com a verdade eu posso ter noção de exatamente do que eu sou, em que ponto eu estou, onde eu quero chegar. Então eu preciso saber primeiro onde eu estou, para saber o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. Então não tem como fugir da verdade, mas a gente passa uma boa parte da nossa vida tentando fugir, tentando camuflar dores, tentando ir pelo caminho mais fácil, tentando se proteger da vida, não enfrentando as realidades, o que eu ainda tenho de dor, o que eu preciso curar, o que eu preciso fazer, como que eu retiro máscaras para me conectar com as pessoas, como que eu começo a ter relações verdadeiras. Primeiro, tenho uma relação verdadeira comigo. Então, quando eu vou para o caminho do autoconhecimento, a minha energia vai estar no caminho da verdade. Não significa que eu não vou sentir raiva, tristeza, como qualquer outra pessoa, mas a minha intenção sendo de viver verdades de verdade e olhar para mim e aceitar quem eu sou de verdade, eu começo a me desconectar energeticamente de quem quer viver de mentiras e de quem quer fugir de quem é. Entende que é isso que a gente atrai? A gente não é porque a gente é uma pessoa boa que a gente não vai atrair uma pessoa ruim. A gente vai porque essa pessoa vai ser o espelho para mostrar o que a gente precisa curar em nós, não para mostrar que a gente é ruim. Entende? Vai sempre apontar coisas que a gente pode melhorar dentro da gente, até mesmo para a gente dizer adeus para eles, para se desconectar deles. A gente vai ver qual que é o ponto de contato, o que está me conectando a essa pessoa, a essa situação. Isso é extremamente poderoso. Então, autoconhecimento, tá? Porque depois quando a pessoa sair falando mentiras a seu respeito, ela vai falar na descarte, ela também vai, se ela não te cutucar o suficiente, se você não reagir à triangulação, ir lá tirar satisfação, pedir para voltar porque vê a pessoa com outra pessoa, se você não mostrar dor o suficiente, eles ainda vão lá e vão cutucar mais a ferida, fazendo o quê? A difamação. Vai falar mentiras, horrores a seu respeito. Aí vai fazer mal e dá muita raiva e revolta? Sim, tá? A verdade seja dita, né? Dá muita raiva de alguém sair espalhando um monte de boatos sobre a gente. Disso a gente não tem como evitar. Essa raiva a gente passa. Mas o que piora? A gente consegue lidar melhor com esse fator externo. E a gente espera que o tempo acabe mostrando quem é quem. E a gente entende, bom, quem me conhece, quem tá comigo, tá fechado, vai saber quem eu sou. Mas primeiro a gente tem que saber. Porque quando a pessoa difama, ela vai contar as historinhas assim como ela tentava contar pra gente, de que a gente era ruim, pra convencer que a gente é ruim. E de repente, numa dessas, a gente fala, ai meu Deus, realmente eu fiz aquilo, será que eu fiz? Foi horrível. Se ele destruiu muito seu psicológico, fez muito gaslighting, você caiu nessa fase da difamação,
ele falando para outras pessoas, ainda é capaz de você duvidar de si mesmo se você realmente fez aquilo, tá? Então, autoconhecimento é imprescindível, primeiro ponto para você começar a se proteger em relação a narcisistas e outros tipos de pessoas destrutivas, tá? Eu tentei ser breve, mas eu nunca consigo. Desculpa, mas eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês me deixam aqui também. Compartilhe com pessoas que vocês achem que precisam de conteúdos como esse. E eu agradeço de verdade a atenção de vocês. E de coração eu torço para que, se você está numa cilada dessa, que você acorde quanto antes, comece a cuidar de você e comece pelo autoconhecimento, que você não vai se arrepender, tá? Nunca você vai se arrepender de voltar o seu olhar e descobrir os seus mistérios, olhar para você, quem você é e por que as coisas acontecem com você a partir de você, por que você permite, antes de descobrir o mistério do outro. Então, ó, sai dessa furada de tentar ter uma confirmação, uma certeza, se a outra pessoa é narcisista ou não é. Barco furado, de qualquer jeito, tendo ou não a confirmação, se permita ser feliz, aceite que você merece coisas melhores e vá para pessoas, lugares mais tranquilos, sabe? Larga essa situação conflituosa e vai viver a sua vida. Mas para isso, para você não reviver essa situação, você precisa trabalhar em você essas coisas para você vibrar melhor, frequências melhores e se proteger de narcisistas, tá bom? Até a próxima!